Hoje nós vamos falar todos os detalhes, como viver a Páscoa, comer o chocolate e comer tudo que você gosta durante essa semana. Então, a gente vai falar sobre esse feriadão e não ganhar nenhuma grama, não ganhar nada de peso. Como viver a Páscoa de forma plena, sem ganhar peso, porque eu quero falar para vocês hoje aqui o que eu gosto de comer, quais são os chocolates, principalmente agora nos dias que antecedem a Páscoa, que é a Semana Santa, tá? E depois vem o domingo de Páscoa, que é quando fazemos aquela reunião em família e bate aquela dúvida: o que eu vou comer? E a questão dos chocolates, que eu sei que você tem muita dúvida: quais são os tipos de chocolate? Qual é o melhor? Qual é o pior? Sobre como comer e não ganhar peso. Existe uma estratégia que você pode usar na sua casa e que vai dar super certo, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Para que essa semana seja muito boa, nós precisamos nos organizar, porque cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, precisamos nos organizar. Eu sei que você está aí um pouquinho preocupada com esse feriadão, que é o feriadão que é um clima de festa, né, de feriado. Querendo ou não, tem mais chocolates postos no mercado. Toda hora que você passa, você vê um ovo de Páscoa, vê chocolate para todo lado, não é? Se você vai encontrar com a sua família, acaba que você tem vontade de comer coisas diferentes, preparar coisas diferentes. Então eu quero mostrar para você hoje qual é a melhor opção. Eu preciso não consumir nenhum tipo de chocolate, nenhum tipo de doce para ficar magra. Eu tenho que passar correndo pelas lojas de chocolate para não comprar nenhum. Calma, calma que não é bem assim. Eu vou te ensinar a escolher os bons chocolates, como você vai consumir e quais os alimentos você deve combinar para que você consiga viver esses dias com plenitude, independente do feriado prolongado. Eu sei que isso tira o seu sossego, eu sei disso, porque você está em um processo de emagrecimento ou precisa ficar magra. Mas o grande problema é que aquele feriado prolongado que você encontra ali com a sua família, você faz aquela reunião, você quer relaxar e você acaba ali chutando o balde e comendo tudo que vê pela frente. É muito importante entender esse processo de autoconhecimento da culpa e da compensação. A culpa e a compensação é o que leva a pessoa ao efeito sanfona, que é o efeito do emagrecimento e do engordar. Do emagrece e engorda. E o que leva a pessoa à frustração de fazer dietas restritivas e depois comer tudo que vê pela frente. Esse processo, ele é um processo de autoconhecimento interno, que ele foi implantado na cabeça das pessoas. Porque com essa ideia de ter que tirar tudo para você emagrecer, por que você precisa tirar tudo para ficar magra? Ter que fazer dietas restritivas para emagrecer? Isso não existe. Isso gera um ciclo de culpa e de compensação dentro da sua cabeça. E o que acontece é que você não consegue sair desse fluxo e não consegue chegar no seu peso ideal para que você consiga perder peso e chegar, sim, no peso adequado para você e não engordar mais. Então, para isso, é necessário que você entenda que não são necessárias restrições severas e que quando a culpa ela vem, ela pesa mais que 10 quilos de chocolate. Tá? Pesa muito mais do que você consumir apenas um chocolate ali na Páscoa, um ovo de Páscoa. E tudo isso porque a culpa é um sentimento que te deixa mal. É um sentimento que te deixa com baixo astral, que te deixa para baixo. E isso vai levar você a querer comer mais e entrar nesse ciclo de compulsão alimentar e ansiedade. A compulsão alimentar e a ansiedade muitas vezes vem da questão de você querer ser muito perfeita, de você querer restringir muito e depois usar a compensação. Porque você restringe e a compensação vem. Não tem jeito, você vai comer o dobro se você fizer isso. E aí, muitas pessoas no domingo falam: na segunda-feira eu vou começar a fazer a dieta, eu vou emagrecer.
E aí, quando chega na segunda-feira, ela começa a tirar tudo da vida, né? Ela para de comer tudo. Tira isso, tira aquilo. E chega no final de semana, ela consegue comer tudo que ela vê pela frente. Ela chuta o balde, perde totalmente o controle. E aí, depois dessa perda de controle, vem o sentimento de culpa. Você já passou por isso? Você acaba fazendo tudo certinho durante a semana e no final de semana você acaba chutando o balde. Me conta aí se você já passou por isso. Você não é a única que já passou por isso. É normal no ser humano que restringir, que acha que esse é o caminho certo para ficar magra. Restrição não é o caminho. Agora, chegando o feriado da Páscoa, é muito importante você entender alguns pontos para que você viva a sua vida, tanto no feriado como nos finais de semana, mas que você tenha vida social e fique magra. Eu separei aqui alguns pontos importantes para que você consiga ficar magra e viver a sua vida social junto com a sua família e seus amigos. Feriados, finais de semana, festas. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. O primeiro passo para que você entenda que dá sim para viver bem, tendo vida social e ficar magra, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que para emagrecer é preciso se sacrificar, se privar do prazer do que gosta, e aí é que está o problema. Quando elas dão o direito de comer, elas querem comer tudo o que vê pela frente. Às vezes, querer comer até escondida delas mesmas. Você tem que entender que o prazer de comer, ele é bom e você merece viver esse prazer. É isso que você precisa entender. Você pode sim comer as coisas que você gosta, mesmo que elas não sejam tão saudáveis. Se elas não fizerem parte da sua rotina, não é pecado nenhum comer um ovo de Páscoa, não é pecado nenhum comer um doce de vez em quando. Não é pecado nenhum consumir um alimento ou outro que seja fora da sua rotina. O problema é a sua rotina não ter nutriente, não ter vitaminas, não ter minerais. A questão é que você fica restringindo tanto, você restringe demais na rotina e quando chega na exceção, você está desesperada para comer tudo que vê pela sua frente. A culpa pesa muito mais do que comer chocolate, pesa muito mais do que você comer errado, porque isso te deixa mal, te deixa com baixa autoestima. E essa baixa autoestima vai levar você a um ciclo de compensação. Culpa, compensação. Isso é um ciclo. Ah, eu restringo, eu me sinto frustrada, tenho vontade de comer mais e aí eu chuto o balde com tudo que vejo pela frente. Opa, vamos parar com esse ciclo. Para a gente sair desse ciclo, é preciso entender esses pontos que eu vou falar agora para você. Alimento, ele nunca foi vilão e nunca vai ser. Você precisa somente entender a combinação certa dos alimentos. Qual é o melhor horário, qual é a quantidade e qual é a combinação dos alimentos para que você possa viver comendo doce, chocolate, o que você gosta. Quando você aprende a combinar o alimento certo, quando você aprende a combinar o seu dia alimentar, você não ganha peso. Vamos para o segundo passo? Anota aí. Primeiramente, precisamos entender que comida é comida. Não existe um alimento bom ou um alimento ruim. Claro que temos que entender que existem os industrializados, que foram feitos na indústria. Os industrializados, sim, são alimentos que têm aditivos alimentares e que esses, sim, intoxicam o seu corpo, intoxicam o seu fígado, travam o seu metabolismo para o emagrecimento. Mas quando nós falamos de alimento, de comida, nós temos que entender que nenhum alimento sozinho é capaz de fazer com que você ganhe peso, tá? Você precisa de um diário alimentar da combinação do café da manhã, do almoço, do jantar. O problema está em pensarmos que um alimento é o vilão e o outro é o mocinho. Não tem vilão e nem mocinho. Os alimentos são feitos pela natureza. O que é comida?
O que é feito pela natureza foi feito para a gente consumir. O que dá errado é o jeito de consumir e a forma de você consumir. Aí sim, o teu jogo ele muda. Então fica tranquilo que nenhum alimento sozinho te emagrece ou te engorda. Por exemplo, o chá. Eu falo bastante nas minhas redes sociais sobre o chá, sobre o shot. Mas se você viver de chá ou viver só do shot, você não vai ter bons resultados, pois eles são coadjuvantes. Então não adianta segunda-feira você deixar de comer e ficar somente no chá e também no final de semana ficar o dia todo comendo chocolate ao leite, só pudim. Entenda, um pedaço de chocolate não vai te engordar. Tudo é a combinação desses alimentos, tá bom? O terceiro passo é a importância de você tirar essa culpa de comer. Comer é um ato maravilhoso. Tire a culpa de comer. Comer é importante para nutrir os nossos órgãos, as nossas emoções. Comer é cultural. Nós aprendemos com os nossos pais a consumir aquele tipo de alimento. Às vezes, na sua casa, a vida inteira você come um alimento. Depois, para tirar esse alimento da sua vida, é difícil, não é? Será que você precisa realmente retirar esse alimento da sua vida? Se você saber combinar os alimentos, não precisa tirar. Então é importante a culpa sair da sua vida. E aí vai tomar o espaço da compreensão de que realmente você quer para você. O que você quer para você? Ah, eu quero ficar magra. Esse é o seu objetivo, emagrecer. Se o objetivo é emagrecer, é lógico que você tem que fazer escolhas. Como tudo na vida, a gente tem que fazer escolhas, não é? Mas essas escolhas não são passar fome, contar calorias, deixar de comer o que você gosta, deixar de comer, botar de lado o que você ama, e sim equilibrar. O que é saudável e eu preciso para emagrecer. É isso que você precisa entender. Por exemplo, as proteínas de alto valor biológico, os vegetais, eles não podem faltar. E colocar também na minha vida os alimentos que não são tão saudáveis, mas que me dão prazer, que fazem parte da minha cultura. Por exemplo, o ovo de Páscoa faz parte da cultura, né? O chocolate, tá tudo bem você comer. Isso não vai engordar 10 quilos. Se você souber fazer a combinação na sua vida dos alimentos, e o melhor, não ter a culpa, não vai ficar se sentindo frustrada depois, eu te garanto. O quarto passo, que é muito importante, é nós mudarmos a nossa relação com a comida. Essa compreensão de que eu estou comendo é muito importante, porque muitas vezes nós comemos as nossas emoções. Nós engolimos os alimentos e não sentimos o prazer de comer. A alimentação, o ato de comer, ele é muito importante para nutrir os nossos órgãos e os nossos sistemas. Se eu estou aqui conversando com você agora, se eu tenho energia para conversar, para falar, se o meu cabelo está crescendo, todas as minhas funções fisiológicas estão bem, o meu intestino funciona, se o meu fígado funciona, é porque eu estou nutrindo os meus órgãos. Então, tudo que eu coloco na minha boca, tudo que entra no meu organismo como nutriente, ou como toxina, infelizmente, se você consome muito aditivo alimentar, ele está te intoxicando e não está nutrindo os seus órgãos. Mas o que a gente tem que entender é o porquê eu estou comendo e na hora que eu vou comer. Que tal eu mastigar mais esses alimentos? Eu saborear mais os alimentos com calma? Porque às vezes eu tô me sentindo tão culpada de comer um pedaço de doce ou um pedaço ali de chocolate que eu vou engolir aquele alimento rapidamente, até mesmo para me enganar. Mas logo depois eu tô me sentindo culpada. Eu pego aquele alimento, eu vou engolir ele muito rápido, aquele alimento não vai me dar prazer, não vai trazer o prazer de você ter consumido ele. Ele poderia te dar,
Mas o que vai acontecer? Você vai se sentir culpada. E não adiantou nada, porque você acaba ganhando peso da mesma forma, porque você se sentiu culpada. Você vai exagerar quando você se sente assim. O exagero acaba que você inflama o seu corpo. Tudo que você consome engolindo ou não sentindo prazer, ou ele vai ser utilizado pelo seu corpo, tá? Mas isso é fundamental, essa consciência alimentar de que tudo eu posso comer. Não existe essa história de eu não posso carboidrato, eu não posso nenhum doce. Eu tenho que entender o que me convém para aquele determinado ponto e saber que sair da rotina saudável você pode sim e até deve. Mas você precisa saber voltar para a sua rotina saudável. Eu falo que o processo de consciência alimentar é muito importante. Eu falo muito para os meus alunos. Ele só acontece quando você consegue sair e voltar. Não é quando você está numa dieta restritiva. Porque numa dieta restritiva, você não se colocou à prova de fogo. E aí o que acontece? Você está sempre ali seguindo aquele cardápio restritivo. Você não sabe a hora de voltar. Mas o dia que você se coloca na prova de fogo, o que é a prova de fogo? É quando você vai num aniversário, é quando você vai a um casamento, quando você está num feriadão de Páscoa, como esse que a gente vai entrar, ou qualquer outro tipo de feriado aí prolongado. Esses momentos você prova a sua capacidade de consciência alimentar. Você prova a sua capacidade de comer de tudo, sentindo prazer e fazendo escolhas que realmente valem a pena. Porque é o seguinte, o sabor de 10 coxinhas ou de 10 tabletes de chocolate é o mesmo sabor de que uma coxinha e de que um tablete de chocolate. A diferença é muito grande, porque o prazer de comer uma ou comer 10 é o mesmo no seu paladar. Se você come 10 coxinhas para encher a barriga, para se sentir saciada por causa de uma compulsão alimentar, por causa do exagero, é aí que você está errando. Quando nós aprendemos que nós precisamos comer, podemos comer de tudo, degustando os alimentos, sentindo o prazer daquele alimento e não precisamos consumir até a gente ver o fundo da vasilha. Quando vê tudo aquilo ali acabar, o jogo muda. Tá aí aonde o seu jogo vai mudar. Esse espaço pode fazer com que você abra a sua mente e entenda que você pode sim ficar magra comendo bem. E quando você tem a consciência de que tudo você pode, nada é restrito, e saber combinar, por exemplo, tudo muda. Saber combinar muitas vezes é difícil, porque você sabe que nós temos gorduras para colocar, nós temos proteínas, carboidratos, fibras, água. São todos nutrientes de um alimento. Quando eu falo de combinação alimentar, eu falo de unir um macronutriente e um micronutriente que façam com que esse alimento reduza o seu índice glicêmico. O índice glicêmico, ele é realmente o que muda o seu jogo. É o que faz você acumular gordura e não acumular gordura daquela refeição. Porque, na verdade, o emagrecimento acontece devido a alguns hormônios atuarem em grande demanda. Existe um hormônio que é a insulina, que realmente muda o jogo do teu emagrecimento. E quando a sua refeição tem alto índice glicêmico, o que quer dizer o índice glicêmico muito alto? É a absorção do açúcar daquela refeição, que ela é feita muito rápida. Você gera um pico de insulina, que é ruim para o seu processo de emagrecimento. Agora, quando você combina, por exemplo, quando você vai consumir um doce, é legal que você consuma junto a um tipo de gordura, a um tipo de fibra, a um tipo de proteína. E aí você vai fazendo essas combinações alimentares em todas as suas refeições. Tá combinado? Você consegue comer de tudo e não ganhar peso.
Isso muda o teu jogo no processo de emagrecimento. E não é fazendo restrição. Essa história de restrição não tá com nada, isso é muito antigo. Isso não funciona, mas você tem que ir devagar. Não tenha medo de ir devagar. Por quê? Porque as pessoas têm medo de ir devagar. Ir devagar é ir com consciência. E quem falou que ter consciência é ir muito devagar ou ir muito rápido? Isso está na nossa cabeça. A mudança do nosso estilo de vida, a mudança da nossa alimentação, ela acontece gradativamente, como tudo na vida acontece. Por isso que eu falo que o emagrecimento ele acontece por fases. A nossa ansiedade é que faz que a gente queira tudo muito rápido, que a gente queira para ontem. Então, perder peso precisa ser no tempo, para que o seu corpo elimine toxina, para que você equilibre os seus genes, seus hormônios, e não tem que ser sofrido, tem que ser algo fácil, tranquilo, e não tem que ser difícil, senão você não chega lá. E às vezes você fala, Nutri, mas eu quero perder 10 quilos em 15 dias. Ok, existe sim formas de você fazer estratégias pontuais que emagreça rápido. Existe sim muitas formas, mas são pontuais e com estratégias certas. Agora, o que eu quero te ensinar sobre chocolate é o chocolate. É aquele queridinho. Quem ama um chocolate sabe o que eu estou falando. Chocolate é muito bem-vindo. Até mesmo um tratamento de emagrecimento. Você sabia que a gente usa o chocolate para fazer um acompanhamento nutricional? O chocolate ele tem muitos benefícios para a nossa saúde. Porém, você tem que entender as características do chocolate. O que tem em cada um e qual é a melhor opção. E primeiro vamos entender os benefícios, né, da composição do chocolate, que é o cacau, para a nossa saúde. O chocolate ele veio lá do cacau. Às vezes a gente esquece disso, mas o cacau ele tem diversos. Tem o grão de cacau, ele tem gorduras boas, ele tem carboidratos sim, proteínas, fibras e minerais. E o cacau ele é um alimento altamente nutritivo. Por isso, o chocolate ele tem muitas propriedades, mas o melhor ainda está por vir. O chocolate ele tem muitos antioxidantes que ajudam no emagrecimento. Uma pessoa que está com obesidade, ela está inflamada. Então, consumir o chocolate pode até mesmo ajudar. Uma pesquisa recente que foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Agronomia, lá da França, mostrou pra gente que o chocolate ele é rico em vitaminas e fitoquímicos, que são elementos, né, importantíssimos para você melhorar a sua composição corporal. Os polifenóis e os famosos antioxidantes, o chocolate ele proporciona uma sensação de bem-estar. Modera também, né, o nosso fluxo sanguíneo. Então ele pode ajudar no nosso fluxo sanguíneo para quem tem pressão arterial. Olha que notícia maravilhosa, né? Isso é muito bom, isso é interessante. Melhora o nosso bom humor, quem come chocolate fica feliz. Você já ouviu falar sobre isso? Porque ele ajuda na nossa saúde cerebral, ajuda a reduzir dores, ao estresse. Não é maravilhoso você saber tudo isso? O chocolate ele tem muitos benefícios, mas será, Nutri, que todo chocolate ele tem esses benefícios? Gorduras boas, carboidratos bons, fibras, proteínas, antioxidantes? Será mesmo que todo chocolate é igual? Então, é isso que a gente vai conversar agora. Não é bem assim, né? Nós temos 3 tipos de chocolate. A gente tem o chocolate amargo, o chocolate branco e o chocolate ao leite. Para que a gente veja qual é a melhor opção, a gente precisa entender. A maioria das pessoas já sabe que o chocolate amargo vai ser melhor. Mas por quê? Então, o chocolate amargo ele tem uma maior concentração de cacau, de 60% a 85% de cacau. Enquanto o meio amargo, que eles chamam de diet, né, ele tem muito menos de 50% de cacau. Eles são ótimos aliados na circulação sanguínea, melhora o seu colesterol bom, além de serem ricos em magnésio, ferro, selênio. Então, a ingestão de chocolate meio amargo, que é acima de 50% de cacau, ele ajuda muito no seu processo de emagrecimento. Deixa você com bom humor
e melhora a sua composição de minerais como magnésio, ferro e selênio. Mas precisa ser um chocolate de qualidade. E quando nós vamos comprar um chocolate de qualidade, a melhor opção que tenha a maior concentração de cacau, tá? Mesmo que ele tenha açúcar, todos eles vão ter na sua composição açúcar, tá? Todos eles têm o açúcar na sua composição, mesmo os chocolates 80% cacau, tá? Ele tem sim uma proporção de açúcar pequena, porque senão seria impossível a gente comer, não ficaria ali palatável, porque o cacau puro a gente não consegue de tão amargo que ele é, tá? Mas isso não é o problema. Quando você for escolher um chocolate, não se prenda na sua composição pelo açúcar ou pelo adoçante que ele tem ali. Se prenda na quantidade de cacau que tem naquele produto. Aí você vai fazer uma boa escolha. Vai ter nutrientes e vai valer a pena esse chocolate acima de 50% cacau, tá? Sempre vai ser a melhor opção. Agora, Nutri, e o chocolate ao leite? O chocolate ao leite, ele é um chocolate que tem pouquíssima proporção de cacau. Então, ele é meio que um doce, como se fosse um doce, um pudim que você estivesse comendo ali. Ele se torna ruim de você consumir para a sua saúde e também para o seu emagrecimento. Não é a melhor opção, mas não é um pedaço de ovo de Páscoa que vai ser o problema para você, tá bom? Um pedaço de chocolate você pode tranquilamente consumir. O ovo de Páscoa ao leite, sabendo que ele não é a melhor opção, o chocolate ao leite, ele é um chocolate que ele tem pouco cacau. Ele tem muito açúcar e pouco cacau. Então ele é uma massa, ele é um doce de verdade, né? Já o chocolate branco, ele é feito da gordura do cacau. Então ele não tem as propriedades do cacau, porque ele é feito da gordura do cacau. É como se ele fosse a manteiga de cacau, aquela que a gente passa na boca, tá? Mas o chocolate branco, ele é feito da manteiga do cacau. Então, no meu ponto de vista, ele não é uma das ele não é uma das melhores opções, nem as piores, porque ele não tem nutriente ali, ele só vai ter a gordura. Ele não tem a cafeína que tem ali no cacau, tá? Que é daquela cor, o cacau ele dá aquela cor escura de acordo com a cafeína, tá? Ele vai te dar energia, que vai trazer o bem-estar, então não compensa, tá bom? Além disso, geralmente o chocolate branco ele não tem essas proporções de 60, 70, 80% cacau, tá? Ele é feito de gordura, então ele é um doce feito de gordura de cacau, tá? Você quando consome ele, você sente a gordura dele na boca, tá? Então ele é feito de açúcar e gordura. Então ele é um alimento altamente calórico, fora do comum e não tem nutrientes. Então eu não acho que ele compensa, tá? E o chocolate diet? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Eu quero emagrecer ou então eu sou diabético. Então eu posso escolher um chocolate diet? É a melhor opção para mim? No meu ponto de vista, de verdade, é uma das piores opções. Primeiro, a pessoa compra um chocolate diet pensando que aquele chocolate ele não vai te trazer nenhum tipo de prejuízo, tá? Ele não vai trazer nada para você. E aí você come que de forma exagerada, ele não tem açúcar, então eu posso comer. A segunda coisa sobre o chocolate diet é ter uma palatabilidade boa. Eles retiram o açúcar, mas colocam no lugar gordura hidrogenada. E isso é um grande prejuízo para a sua saúde, tanto para o seu emagrecimento quanto para a sua saúde, tá? Então, independente se você é diabético, a gordura hidrogenada ela prejudica muito. Você já conseguiu parar para ler um rótulo de um chocolate diet? Na verdade, chocolate diet ele é um produto alimentício, onde é retirado o açúcar e colocado vários adoçantes e a gordura hidrogenada para causar essa palatabilidade. Então, eu não acho que seja uma boa opção no tratamento de emagrecimento e muito menos para quem é diabético, tá? Já que você vai consumir chocolate, tá com desejo de consumir um chocolate, encontre um chocolate que tenha uma maior proporção de cacau, tá? Que vai te dar o sabor, o bem-estar, o prazer de comer. E além disso, você vai ficar feliz porque você vai estar consumindo um chocolate de verdade.
Para você que não tem o hábito de consumir chocolate 70% cacau 85%, você vai precisar de um processo, tá? Se hoje você consome chocolate ao leite todos os dias ali, quando você tem vontade, e você vai lá no mercado e compra um de 85% cacau, você não vai conseguir comer. E não é esse o caminho. O que eu te oriento, se você hoje consome chocolate ao leite, troca para o de 45% cacau. Porque o de 45% cacau, ele tem já um pouco mais de cacau, mas ele é mais docinho. E aí você consome ele por um tempo, depois você muda para o 60% cacau, depois você muda para o 70% cacau, tá? E aí você vai aumentando conforme for a sua necessidade. Você vai formando um paladar mais voltado para o amargo, tá? Agora, se você fizer esse desmame de sair do chocolate ao leite, passar para o 45%, depois para o 60% e depois você chegar lá no 70%, é um processo ali que vai de 30 a 45 dias para você acostumar com o paladar, tá? Que é um paladar mais amargo do cacau. E aí você fala, nossa, eu detesto esse chocolate, mesmo meio amargo. E aí é porque você não gosta de chocolate, você gosta do açúcar, tá? Você está comendo chocolate com uma desculpa para comer o açúcar, porque chocolate ao leite, ele é um doce qualquer. Ele não é chocolate, não é o que você possa comer, mas ele tem muito pouco chocolate ali, ele tem muito açúcar, tá? Ele tem muito pouco cacau ali naquela propriedade, que é o que te dá energia, que te dá disposição, que te dá o bem-estar. Se você realmente gosta de chocolate ou você gosta de açúcar, e aí você come o chocolate, é somente para passar a vontade de comer um doce, um açúcar, tá? E aí você precisa fazer o quê? O desmame gradativo do açúcar, do paladar doce. Nunca tire açúcar de uma vez da sua vida. Nunca pare de comer açúcar de uma hora para outra, porque você vai gerar uma compulsão alimentar, você vai gerar mais ansiedade, você vai querer comer o dobro depois, tá bom? Então vá devagar com os seus processos. Ir devagar não é ir errado, é maravilhoso. Vá no seu tempo fazendo esse desmame, tá bom? Tá combinado? Então tá. É importante que você consuma com consciência o que você gosta. Agora, chegando a Páscoa, não é você ter exageros, isso não é normal. Eu quero conversar com você sobre o ovo de Páscoa e sobre os ovos que são recheados. Vocês acham realmente que ele é igual a um ovo de Páscoa, que é apenas aquela casquinha de chocolate ao leite? O ovo ele tá cheio de açúcar, cheio de doce, cheio de brigadeiro, não é? Geralmente cheio de leite condensado, cheio de tudo ali. Aí é que tá o problema. Aí é que tá o exagero. Ah, eu vou comer o ovo de Páscoa. Beleza, você vai comer o ovo de Páscoa, somente aquela casquinha do chocolate ao leite, sem problemas. Claro, você pode, que quanto maior a quantidade de cacau do chocolate, melhor, porque você tem menos açúcar. Lembrando que, mesmo 70%, ele tem açúcar e não tem problema. Por quê? Nós estamos pensando aqui em quantidade do cacau, que é antioxidante, tá? Agora, o problema é ir aos extremos. Consumir aquele ovo de Páscoa totalmente recheado e comer tudo de uma vez. Esse é o grande erro. Pelo amor de Deus, é esse o grande problema. É muito açúcar que contém ali. Hoje em dia os ovos estão vindo muito recheado com doce. Geralmente a pessoa faz ali um doce de leite condensado, coloca dentro ali daquele ovo, enche de doce, coloca beijinho, coloca brigadeiro, ainda coloca confete por cima. É muito açúcar. São muito açúcares juntos. E isso leva ao extremo. Isso engorda. Isso não precisa você exagerar, tá? Isso vai fazer você ganhar peso. Se você gosta de comer chocolate ou ovo de Páscoa, é o ovo de Páscoa tradicional, aquela casquinha do ovo de Páscoa, tá bom? Agora, sabendo da composição, tira esse chocolate branco aí da sua vida. Se você gosta, tira ele da sua vida, que não vai trazer benefício nenhum, tá? Tira esse chocolate aí da sua vida, prefira com maior proporção de cacau.
vai devagar. Hoje você compra um chocolate mais simples ao leite, mesmo ali, que se for só o leite, ou 40% de chocolate, que é o cacau. Aquele meio amargo já tá ótimo, você já evoluiu a beça. E aí, quando você for consumir, saboreie, deixe ele derreter na sua boca, mesmo que for o leite. Porque as suas papilas gustativas, elas estão na sua língua. Se você come 3 ovos de Páscoa, vai ser a mesma coisa, o mesmo prazer de comer um pedaço. Só que você comeu 3 e isso vai te gerar culpa, dor de barriga, vai passar mal. E se você comer um pedaço, tá tudo bem. Agora, o melhor horário de você consumir o seu ovo da Páscoa ou qualquer chocolate é após a refeição, principalmente o almoço. Agora, não exagere, porque esse alimento ele não é proibido, só não pode ser exagerado. Tá combinado? Então tá. Então, o que não é proibido, a gente pode comer, tá bom? Não deixe de comer. Satisfaça a sua vontade nessa Páscoa maravilhosa que tá chegando aí. Coma com a sua família, com seus filhos, com os seus amigos, mas não deixe de comer. Use o ovo de Páscoa tradicional. Se for acima de 40%, tá melhor ainda. O importante é que você tenha prazer, seja feliz e fique magra. Um beijo!